Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live literária. Estamos aí no dia 6 de novembro, segunda-feira, em mais uma semana literária, começando muito bem para conversar sobre livro, fazer sorteio, divulgar autores, aquela bagunça que a gente gosta, né? Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livre. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente, tá? Para a gente dar continuidade ao nosso ritmo literário, que hoje vai até às 11h30 da noite, a gente vai trocar uma ideia, vai conversar, vai conhecer um pouco mais a autora nacional Roberlândia Lopes. Ela que tem publicado O Espectro de Dédalo. Super topou bater papo com a gente para falar sobre processo criativo, personagens, projetos futuros, entre outras coisas. O pessoal que está entrando... Nossa, a autora já até mandou aqui o convite, olha que coisa boa! Olá! Olá, boa noite. Tudo bem, querida? Tudo Bem-vinda! bem? Obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço. Eu é que agradeço. É tua primeira live literária? É a primeira live literária. Já participei de alguns podcasts, mas o eixo literário é o primeiro. Que delícia poder inserir nossa autora na primeira live literária. Você é de onde do Brasil? Eu sou de Sobral, Ceará. Fica a 220 quilômetros de Fortaleza. Que terra boa, terra quente, que delícia. Conhece o Rio? Não conheço o Rio. Tenho vontade, Se mas tiver... ainda não conheço. E eu tenho vontade de conhecer o Ceará. Vamos fazer o seguinte: Amo. quando você quiser, vem aqui no Rio, fica hospedada aqui em casa, que eu te levo em todos os passeios turísticos. E quando eu for ao Ceará, eu te mando mensagem para a gente se encontrar. Pode ser? Pode ser. Inclusive, a gente fica a 1 hora de Jericoacoara, viu? Sobral. Mas samba na nossa cabeça, né, E aí eu te gente? levo para conhecer também Jericoacoara. Fechado. Minha irmã foi a Jericoacoara. Deve ter uns 2 anos. E ela achou sensacional. Maravilhoso. As fotos, aquele lugar é lindo, né, Lindo, gente? lindo, lindo, lindo. Maravilhoso. Que privilégio. Bom, eu tô aqui com o seu livro, O Espectro de Dédalo. Você tem ele físico aí? Não tem ele físico. O formato dele é e-book. Ah, então Ele não é a físico, versão, a versão dele, então, é só só digital. digital. Você Versão em e-book. pretende fazer ele físico? Sim, eu tenho pretensão, mas como foi uma produção independente, né? Eu já venho trilhando nessa área literária, mais como uma válvula, a princípio, de escape, trazendo um pouco das minhas experiências, romantizando um pouco minha escrita, porque a minha escrita ela é mais científica, né? Eu sou pesquisadora em saúde mental há 13 anos, e aí eu senti uma necessidade, durante a minha atuação, de estar trazendo uma linguagem mais próxima da comunidade que não é acadêmica, né? E especificamente da infantil, né? Como um processo educativo, orientador. E aí eu estou adentrando nessa área, né? Na poesia, já tenho algumas obras publicadas de poesias, né? De livro físico mesmo. E aí o espectro de Dédalo, assim, é meu primeiro start para trabalhar a temática em saúde mental voltado para criança, para pais e educadores, para entender um pouquinho sobre o espectro do autismo. Ah, que bacana. E era isso que eu ia te perguntar. O espectro de Dédalo.
O que isso quer dizer? Que espectro é esse? Na verdade, é uma analogia que eu faço ao espectro do autismo, né? Porque o livro, em nenhum momento, ele traz especificamente que Dédalo tem autismo. Né? O livro, ele traz uma visão de uma criança neurodivergente, pela própria escrita vai trazer, você vai entender, você vai compreender, mas não necessariamente eu queria tocar no diagnóstico, até porque é uma das coisas que a gente menos precisa anunciar. A gente precisa, na verdade, de alguma forma, trabalhar a inserção dessas pessoas de uma forma tranquila, para quem não entende, entender como é a perspectiva dessas pessoas do mundo, né? E aí o título ele vai trazer essa analogia, espectro de Dédalo, que é o nome do autor. Ou seja, a perspectiva de Dédalo, né? Como ele vê, como ele enxerga o mundo. Para que as pessoas tenham a possibilidade de enxergá-lo. O Dédalo, só para eu entender, o Dédalo é o personagem que está na sua história, é isso? O Dédalo é o personagem principal, né? Protagonista. Ele é o protagonista da história. Ah, entendi. Eu tô vendo aqui que a obra tem 15 páginas. É um conto? Ele é um conto, ele é mais rápido, né? Ele é mais, como é que eu posso dizer, uma leitura mais acessível para a criança. Ele não poderia ser um livro robusto, grande, até porque meu público especificamente é para criança, né? Então, ele teria que ser um pouquinho mais curto, mas que pudesse abraçar esse universo, né? E que as crianças pudessem entender. E acaba que educa também os pais, né? Uma coisa se une à outra. Qual é a faixa etária aqui da leitura? Acima de 6 anos. Acima de 6 anos já é o público ideal para estar conhecendo um pouco Dédalo. Né? Mas como eu coloquei, a mãe, o pai que lê, o educador que for trabalhar com ele também vai ser capaz de compreender como é esse universo neurodivergente, como é a perspectiva, né, de Dédalo, para que as pessoas entendam como é o pensamento, como é o comportamento das crianças que são atípicas ou neurodivergentes. Ah, entendi. Agora, você falou, Monique, que chegou um momento que eu senti essa necessidade de estar publicando algo que não fosse científico, estou me aventurando no poema também, etc. Essa sua fase de virar chave, de você querer produzir uma história, um conto, um livro de poemas, isso veio gradativamente ou você, num determinado momento, falou assim, não, agora está na hora de eu sentar e fazer e focar em publicação independente e dar um start aqui, produzir ou um livro por ano, ou a cada 2 anos. Como é que foi isso para você? Na verdade, foi gradativamente. Acho que foi mais um processo de autodescoberta. Né? E aí exige muito uma sensibilidade que eu ainda estou lapidando, né? A gente percebe, é um cenário muito diferente e a gente, de algum modo, precisa atingir o público de uma forma mais profunda, porque quando você lida com a escrita científica, você traz muita informação validada. Quando você vai trazer essa questão literária, aí você tem que fazer com que os personagens saltem do seu livro para quem está lendo consiga perceber, consiga adotá-lo, né? Então, assim, e aí foi gradativo, começou com poesia, no processo mesmo de terapia, e eu fui gostando, e aí eu fui me aventurando. Eu tenho outros projetos de publicação, mas agora livro físico, né? Na verdade, um trechinho pequeno de Dédalo, ele saiu num conjunto de contos da editora Filha. Aí é livro físico, realmente. E eu resolvi expandir mais, né? E trazer no formato de e-book. Como eu coloquei, uma produção independente, né? Uma produção que eu inseri no Amazon. E aí é como um processo pioneiro mesmo, assim. Se você me perguntar, a minha perspectiva é viver
como do papel de escritora, eu confesso que hoje eu não tenho esse pensamento. Na verdade, a minha ideia é tentar extravasar as informações que eu tenho e o objetivo central de chegar a um público hoje onde minha escrita científica não alcança. Então, assim, essa é a ideia central, né? De alguma forma contribuir para esse universo de saúde mental, agora sob o ponto de vista literário. Muito bem. O espectro de Dédalo diz o seguinte: o livro é uma história cativante que explora a vida de um garoto único em busca de amor e compreensão, destacando a importância da aceitação e do respeito às diferenças. Fala um pouquinho pra gente sobre o teu personagem, esse menino, o Dédalo. Pronto, o Dédalo, ele começou de uma inspiração pessoal, né? Mas que ele ganhou uma proporção muito maior. Óbvio que ele não é um retrato real da realidade, mas ele partiu de uma inspiração pessoal, de uma convivência de um familiar. E aí a ideia era justamente ajudar aqueles pais, né, a entenderem como é esse universo. Então, ele foi criado com essa perspectiva, né? Assim, ele traz alguns traços da realidade, do ponto de vista mesmo de estereótipo, de corpo, comportamentos, né? De algo vivencial. Mas ele também traz muito do meu conhecimento sobre autismo, né? Então, só que eu trago, obviamente, de uma linguagem mais coloquial, né? Mais para que realmente as pessoas entendam. Eu não vou falar quais são os sinais e os sintomas, mas o próprio Dédalo, ele vai narrar como é que ele se sente, como é que ele percebe as coisas. E aí, nesse narrar dele, obviamente, vai saltar esses sinais, esses sintomas que são típicos, ou esses comportamentos que são típicos de uma criança que está dentro do espectro. E aí ele vai tentar apresentar essa perspectiva. Ele é um menino extremamente feliz, o Dédalo. A intenção em nenhum momento é apresentar um personagem que não é feliz, que não é aceito. Mas é um personagem que quer falar, né, para as pessoas como é o seu universo particular. Como eu percebo. E assim, de alguma forma, fazer com que quem é neurotípico possa entender esse universo. Ah, entendi. Tem uma pegada aí diferente através. Quantos anos ele tem na história? Ele tem 7 anos. 7 anos. Então a história é narrada por ele. Você fez o quê? Primeira pessoa? Sim, primeira pessoa. Ele vai narrando Então, e apresentando gente, o universo dele, situações que ele está passando. nós temos aí o Dédalo, tá? Narrando em primeira pessoa, um menino de 7 anos que vai contando pra gente, através da sua perspectiva, o mundo que rodeia. Agora, você levou quanto tempo para escrever esse conto, por exemplo? Você acredita que não tenha tido um grau de dificuldade muito grande, mas até para você criar um personagem, para abordar um tema que é muito importante, para entreter não só criança, mas também educar, entre aspas, conscientizar adultos através da história. Tem uma outra atmosfera, uma outra pegada. Você levou quanto tempo para produzir o espectro de Dédalo? Geralmente, a minha inspiração criativa ela é um pouco rápida. Só que, óbvio, que eu preciso de um tempo para lapidar, como eu disse. Como eu tenho muito destreza com a escrita científica, tem coisa que eu coloco que eu digo, não, as pessoas não vão entender isso, né? Então, ele foi em média, acho que uns 3, 4 meses para dizer assim, não, tá pronta, o primeiro, eu vou aqui agora tentar, né? Levar essa história para o universo, para a comunidade, né? Então, assim, vou levar para as pessoas, né? E aí, como a minha ideia, a princípio, não é exclusivamente
financeira, né? A minha ideia é mais publicidade da história, das necessidades dessas crianças, da educação sobre o transtorno do espectro do autismo. Foi aí que eu disse, não vou atrás de editora. A gente sabe que hoje as editoras, a gente tem uma certa facilidade de publicação com as editoras comerciais, né? Especificamente. Mas a ideia não era só isso. A ideia era também tinha esse objetivo. Eu digo, vou para uma produção independente, estou iniciando nesse cenário, vou avaliando, né? Como eu disse, eu já tenho outra produção. Essa sim está sendo avaliada por uma editora na possibilidade da publicação física, né? E aí eu trouxe essa ideia mesmo nessa perspectiva educativa, né? Muito bem. Agora, você deve ter sentido aí na publicação independente que tudo você precisa estar à frente. Capa, revisão, diagramação, procura profissional e pede para voltar, e não tá legal assim, e não sei o quê. Como é que foi a produção dessa capa? Você já tinha uma ideia dela? Você fez com uma outra pessoa, um profissional que te auxiliou? Como é que ela surgiu? Na verdade, assim, foi totalmente mesmo independente, né? Acaba que eu estou estudando um pouco sobre ilustração, né? Porque eu sei que a história infantil, ela necessita, né, as imagens, elas são narradas, né, com o personagem, né? E aí estudei um pouco, né? Como eu estou utilizando a plataforma do Amazon, processo de diagramação, foi tudo no Creator Amazon, né? Então tive que parar um pouco também, tive que estudar um pouco sobre isso. E aí, diante desse processo, foi aprovado pela plataforma, porque tem todo um processo de aprovação da plataforma para ver se está dentro do parâmetro, né? Especificidade de capa, diagramação, mas foi mesmo mais um estudo bem mais solitário, assim, para conseguir tornar ele e-book. Agora eu entendi. Quer dizer, o independente raiz mesmo, gente. Autor nacional tem que se virar nos 30. É verdade. Não tem jeito. Tem que estar à frente da capa, tem que fazer a diagramação. Tudo bem que hoje a gente tem formas mais fáceis de lidar, mas ainda assim, quem não está acostumado, dá uma penada, até para diagramar livros, gente, que não é fácil. Agora, esse conto, o Roberlândia, existe aí uma probabilidade desse conto virar uma história de narrativa longa? Eu tenho, sim, esse desejo, assim, não tá assim como o primeiro start dentro do meu planejamento, porque como eu disse, eu tenho um outro, né? E aí eu trabalho muito a questão de gênero, né? E eu trabalho especificamente com saúde mental, cuidado e gênero. Aí é na perspectiva infantil também, né? E aí depois que eu finalizar esse projeto, aí dependendo da situação, eu vou trabalhar Dédalo. Dédalo hoje ele me serve até para as minhas aulas. Né? Hoje, nas minhas aulas que eu dou de saúde mental, eu uso a narrativa infantil para que os estudantes eles possam compreender como é esse universo dentro do espectro. Né? Então, hoje eu já faço uso, como é que eu posso dizer assim, caseiros dessa construção que eu fiz para o processo de aprendizagem em saúde mental. Muito bem. A autora, gente, ela é professora, doutora em educação, pesquisadora e escritora na área de saúde mental, gênero e cuidado. Então, assim, ninguém melhor do que ela para falar sobre o espectro de Dédalo, né? Que foi a obra que ela produziu. Existem aí outros personagens no teu conto que você não menciona aqui, por exemplo, na sinopse,
mas que são muito relevantes ao longo da leitura? Sim. A mãe de Dédalo, né, ela tem um papel fundante e duas primas dele, né, para trazer esse lance da socialização, né? Porque a ideia é trazer essa quebra que a criança ou a pessoa com autismo ela tem uma dificuldade extrema por socializar, né? E aí, como a perspectiva é trazer a narrativa, a condução do amor como válvula de abertura para ele se abrir, eu apresento alguns personagens que faz com que ele se abra quando ele se sente à vontade. Então a gente tem os primos e a gente tem o papel da mãe também como fundamental. Qual é o nome da mãe? Não, o nome não é citado o nome da mãe, Não é. mas tem os nomes dos primos sim, é o Ório, a Magé e a Dora. Os nomes do primo são citados. Agora a mãe é só a dela, né? Muito bem. Você está com o teu e-book aberto aí para você ou não? Não estou com ele aberto. Não? Deixa eu ver aqui. Eu vou abrir aqui ele no Kindle Ilimitado no site da Amazon, gente. Está lá disponível para quem é assinante, vai conseguir ler gratuitamente o livro da nossa autora, tá? Eu posso ler um trechinho aqui do seu livro? Sim, pode ficar à vontade. Vou ler aqui um pedacinho. Às vezes gosto de ficar sozinha, mas nem sempre. Apesar de perceber que as pessoas acham que sempre prefiro estar só. Só porque dependo do lugar, eu não ajo igual a Dora, a minha prima. Bom, já que falei nela, vou fazer um parêntese rápido para falar sobre ela. Ou melhor, vou logo falar da Magé e Orion. Meus primos também. Coincidentemente, a autora falou o nome dos primos dele. Então, vamos lá. A Dora tem a pele cor de jambo, o sorriso de covinhas bem redondas e o nariz de coração rosadinho. Dora é criativa e muito inteligente, além de ter uma comunicação impecável. Tem o Orion, que tem na cabeça um chapéu de papel em formato de triângulo e os cabelos pretos lisos, como se fosse macarrão. É o dono do maior coração do mundo e o companheiro mais fiel, mas não é muito fácil de falar. Porém, adora ter os amigos por perto, mesmo que nem sempre consiga dizer tudo o que pensa. E o interessante, gente, é que no livro da nossa autora, ela colocou imagens, ilustrações. Então, a gente vai encontrando, por exemplo, acredito que sejam os priminhos dele aqui, arco-íris, ele interagindo ali, provavelmente com a prima. Ah, tá. Posso mostrar pro pessoal? Não vou deixar ninguém ler seu livro, só para ver as imagens. Olha que graça, gente, que ficou essa diagramação. Olha isso. Olha esse. Ela vai mostrando, tá vendo? Ela vai intercalando imagens com o texto, para ficar até uma coisa mais dinâmica também, né? Aqui, por que ele tá tristinho aqui? Aqui é quando ele vai explicar a perspectiva, né? Porque assim, ele traz a história dos primos. Se você observar, ele é muito detalhista nos detalhes, né? Então ele consegue perceber as pessoas muito mais que as pessoas neurotípicas. Então ele consegue perceber detalhes, ele consegue perceber nuance. Então ele vai retratar uma realidade mais profunda das pessoas que são significativas para ele, né? E esse ponto de significância para ele não necessariamente é do ponto de vista físico, como uma pessoa neurotípica faz. Ele consegue ver coisas para além, né? Por exemplo, o Ório pode não ter um chapéu de papel na cabeça, mas a personalidade do Ório para ele representa isso, como se fosse uma criança, né?
que ele tem aquele jeito engraçado, ele é calado, mas ele consegue transparecer outras coisas, né? Do mesmo jeito da Dora, que é aquilo que ele não... Porque como ele não consegue se expressar muito bem, ele vai trazer a perspectiva que a Dora tem uma comunicação impecável, né? Então ele vai destacar pontos que muitas vezes não tá posto nele, o que ele tem uma dificuldade, né? Então ele vai trazendo essas narrativas. E quando ele termina de apresentar, porque em algum momento ele vai dizer isso, ó, eu tenho os meus primos, eu gosto de conviver com eles, mas as pessoas acham que eu gosto de ficar sozinha porque eu sou autista. Aí essas imagens ela vai trazer isso. Acho que eu quero ficar no canto, que é sempre bom, eu não preciso ter comunicação com ninguém, né? Então eu vou trazer essa perspectiva que não necessariamente é sempre assim. Que dependendo da comunicação e de como ele se abre, e aí é muito pela perspectiva do amor, ele vai se abrir cada vez mais, ele vai entrar cada vez mais no universo das pessoas para poder interagir. Muito bem. A gente, quando fala de criança, né, é um mundo totalmente diferente na hora de produzir um livro, na hora de educar, na hora de entreter. E a gente fala também, porque isso vem de casa, né? A criança ela é fruto do meio. Então, se ela chega no colégio né, passa por um bullying ou faz um bullying, isso tudo tem que ter toda uma estratégia por trás para trabalhar isso com as crianças. No teu livro, a gente consegue, por exemplo, se deparar com essa aceitação da diversidade. Você promove ali essa temática da aceitação, da diversidade dos primos, né? Inclusive entre os primos, já que ele é autista. Como é que você trabalha isso na leitura? A ideia central é justamente isso, é entender a aceitação, né? Compreender que uma válvula de conexão com as pessoas do espectro é realmente o amor e o entendimento de como eles percebem a realidade, né? Então, o livro ele vai trazer essas nuances para que as pessoas possam interpretar isso e, de alguma forma, chegar no tempo certo, né? Ou no momento certo, para haver conexão. Se você conversar com uma pessoa leiga, basicamente ela vai dizer que as pessoas com autismo elas não conseguem se conectar. E conexão é a nossa principal forma de manifestação. Então, quando eu digo que ela não consegue se conectar, é como se eu dissesse que ela não consegue amar. Isso é um grande erro, porque sempre eu vou esperar que aquela pessoa haja igual aos neurotípicos. Então, quando não age igual aos neurotípicos, eu já considero que não é. E não é um oposto, né? Não é um oposto. Não é porque eu ajo assim que o outro não vai agir. Então, não é nesse sentido. Então, o espectro de Decker, ele vai fazer com que as pessoas entendam como eu coloquei no início, como é esse lado, como é esse universo. E qual seria a forma de me conectar, compreender o Dédalo, que aqui ele é só um estereótipo de vários Dédalos que tem, né? Que tem sentimentos, que tem emoções, mas que muitas vezes não consegue expressar porque tem uma perspectiva diferente da realidade. Muito bem. Agora, durante esse seu conto, né, que fala muito sobre um tema importante que é o autismo, você coloca no decorrer da leitura, por exemplo, insere ali algumas brincadeiras de modo dinâmico, né? Para que crianças que tenham acesso ao teu livro e até mesmo os adultos consigam perceber esse desenvolvimento da empatia através de brincadeiras com criança com o autismo, no caso do seu livro, né? O Dédalo. Não, a brincadeira em si não é citada, mas, como eu coloquei, ele vai trazendo, porque como é em primeira pessoa, né, ele vai trazendo algumas coisas
primos gostam, algumas coisas que ele gosta de fazer, outras que ele não gosta de fazer. E do mesmo jeito que eu sou neurotípica, tem coisas que eu prefiro e tem coisas que eu não gosto. Do mesmo jeito que ele. Então ele vai se abrindo e mostrando o que, que ele gosta, o que ele não gosta. Né? Então, esse se apresentar, ele acaba também mostrando como é eu vou repetir a mesma coisa, a perspectiva dele, né? A perspectiva realmente do universo dele. Entendi. Agora, projetos aí, você falou que já estava trabalhando em cima de um outro projeto, e a gente vai ter esse projeto que é 2024, 2025. 2020, Como é que tá isso? 2024 a gente vai ter um projeto novo, que é, como eu coloquei, eu vou trabalhar muito a perspectiva do empoderamento feminino da infância, né? O livro ele vai trazer muito né? Mas esse objetivo, né? Eu sou mãe de duas meninas e eu trabalho empoderamento com elas desde sempre. Uma hoje tem 11 anos e a outra tem 4 anos. Então, assim, livro lá em casa, eles começam a ser degustados desde do primeiro mês de vida. E eu trabalho muito essa lógica de mostrar a mulher, de tirar a invisibilidade da mulher, de mostrar o papel e a importância da mulher, de mostrar que a mulher ela pode ser o que ela quiser, de apresentar mulheres inspiradoras. Né? Então, esse segundo projeto, ele nasce muito de minha vivência mesmo de mãe, sabe? De como eu tenho educado minhas filhas e como eu gostaria que outras mães educassem. Mas assim, ele não é só para menina, ele é para menino, né? Porque não adianta nós, mães de meninas, trabalharmos isso se as mães de meninos não compreenderam a importância do papel delas nesse empoderamento e na forma de enxergar a mulher. Né? Então, eu estou trabalhando esse outro livro, esse projeto, em cima desse objetivo. Nossa, então vem um projeto grande aí, promissor, em 2024. Agora, voltando um pouquinho para o seu conto, né, onde você fala sobre o autismo, qual foi o teu maior desafio para escrever sobre o Dédalo? O maior desafio foi refinar a linguagem para uma linguagem mais popular, mais humana, né? Humanizar a escrita, dar vida aos personagens. O fato de ler muito para minhas filhas, as obras infantis me ajudaram bastante, né? Porque elas, de certo modo, elas constroem muito o personagem, né? Assim, óbvio que um escritor mais experiente, ele vai conseguir fazer isso com mais facilidade, ele vai conseguir fazer com que o personagem tenha vida de uma forma mais leve, mais rápida, na verdade. Então, se você contar, meu maior desafio foi esse, né? Assim, e o meu test drive foi minhas filhas, porque a partir do momento que eu li para elas e elas entenderam quem era o personagem, eu me senti mais confiante de levar o projeto para frente, né? Porque assim, não, estão entendendo, uma de 4 anos, uma de 11 anos, entenderam o que era dela, entenderam a construção, entenderam a mensagem, né? E aí foi aí que eu ousei em levar o projeto à frente. Assim como meus alunos, né? Os meus alunos, eles saem da aula que eu dou a narrativa infantil e a aprendizagem de saúde mental, eles saem encantados, assim, com a história, com o entendimento, né? Óbvio que a perspectiva que eu vou trazer para eles é mais essa perspectiva mais de saúde, né? De identificar quais são os sinais, quais são os sintomas, quais são os comportamentos esperados do autismo, mas eles conseguem perceber na descrição do texto. E é interessante, porque eu já apliquei esse livro mais ou menos em 3 turmas, em média, assim, 35 alunos, eles ficam muito tocados com, com a escrita, né? Como ela foi romantizada. Assim, eles ficam bem
pelo menos os relatos que eles me trazem, né? É bem interessante aprender sobre essa perspectiva. Ai, feedback mirim, gente. A melhor coisa que tem é feedback mirim, porque é o feedback verdadeiro. É verdade. Se eles não tivessem gostado, tia, ou mãe, ou madrinha, ou enfim, não tá legal, não gostei disso não. É o feedback verdadeiro, é o mirim, não tem jeito. Agora, qual foi o teu maior desafio como escritora independente? Publicar ali na raiz. E para qualquer um, né, assim, hoje o mercado ele é muito agressivo, assim, pelo que eu percebi, pelo pouco que eu percebi. Ele é bem agressivo, ele promete muita coisa. E eu acho que é muito frustrante. Eu fico imaginando quem realmente vive hoje ser escritor, né? Porque é um mercado caro, né? Que tem incentivo financeiro. Então, se arriscar de forma independente, sendo amadora, assim, como é meu caso, foi muito ousado. Porque realmente é essa situação, né? Então, mas se tranquilizando, não é só o mercado literário que é agressivo, o mercado científico também é, e é muito caro, né? Então, assim, eu fiquei imaginando muito dentro desse processo você ter que tirar dinheiro de uma obra que muitas vezes tem um valor enorme, porque pensando aqui em Dédalo, a quantidade de pessoas que ele pode educar para uma causa de inclusão social, né? E você muitas vezes não achar uma pessoa que abra as portas, né, para você, porque quando você inicia, geralmente você tem que arcar do seu próprio bolso, né? Então, acho que o desafio maior para mim, para qualquer escritor iniciante, seria esse. Né? Então, assim, você tem um cenário fácil de publicar hoje no Brasil, mas esse cenário parte da sua contrapartida financeira. Né? Então, isso é muito mais pesado para o autor. Né? E muitas empresas prometendo muita coisa sem entregar muita coisa. Né? Eu mesmo passei por uma situação de um livro de poesia, eu fui convidada para fazer 10 poesias, junto com os outros 3 autores. Eu nunca recebi os livros físicos, e houve um investimento financeiro. E não é uma editora que é conhecida, entendeu? Então, a gente tem um mercado que, se a gente não souber filtrar, e óbvio que quem vem estudando há muito tempo, quem já vem trabalhando, já sabe os filtros. Eu acredito que também nesses 2 anos que eu me dediquei mais, eu também já consigo perceber, né, mais ou menos as armadilhas que pode vir a ocorrer. Então, eu acho que é mais isso, é mais mesmo, esse é o principal desafio de se lançar como escritora. Você tocou em vários pontos que são bem importantes, né? Principalmente para autores independentes que chegam no mercado, às vezes, publicando livro, achando que vão virar best-seller, com aquela ilusão de que vai vender no dia seguinte e se frustra e fica um negócio ali decepcionante e desiste. As pessoas não conhecem o mercado de publicação, se iludem com várias ofertas, com várias fantasias de que o livro é o melhor, de que vai vender, e na verdade quando cai ali no mata-mata, que é nos leitores, ele não é tão aceito quanto ele achava que ia ser. É verdade. E aí acaba se decepcionando, então aceitando qualquer oferta, qualquer editora, fazendo, é uma loucura por causa da ansiedade. A gente fica ansioso para publicar e aceita qualquer coisa para publicar, o preço, o serviço, e aí depois vê que isso é uma grande furada dependendo da escolha que se faça. Muito cuidado os autores independentes, de primeira viagem, então, que estão com ansiedade aqui, ó, no topo para publicar seus livros, né? Eu sei que eu já passei por isso. Ai, ai.
Você em algum momento da tua vida passou pelo bloqueio criativo? Seja até para produzir um artigo científico? Sim. Tanto o científico como também dessa escrita criativa, né? A gente tem uns momentos, eu acho que está mais inspirado para fazer. E eu trabalho muito com metas, né? Assim, como eu coloquei, a minha meta é mais informativa, é mais inclusiva, eu trabalho muito nessa lógica de atender a meta. Assim, para mim foi muito importante eu conseguir, de forma independente, lançar um e-book de uma coisa que eu não imaginava. Então, minha meta, óbvio, se vendesse muito, eu ia atingir muito mais meu objetivo, porque chegaria na mão de várias pessoas que iam aprender muito sobre esse universo. Mas como eu trabalho muito nessa questão de inclusão, de entender a leitura, porque a leitura, eu confio muito na leitura, eu devoro muitos livros, eu acredito demais na leitura, no poder dela. Então, é muito nessa perspectiva mesmo de socializar, de publicizar, né? E aí, quem sabe futuramente, com os projetos mais maduros, também sei onde é que eu estou pisando, eu não posso, né, achar que eu sou a maior escritora. Não, eu tenho um pé muito no chão, até porque eu trabalho com a escrita há muito tempo. E do mesmo jeito que a gente tem as frustrações literárias, tem as frustrações acadêmicas. Você constrói um artigo, você acha que está maravilhoso, que vai publicar na melhor revista. A gente trabalha muito com qualis, né, na fator de impacto dentro da ciência. E muitas vezes o artigo não é aceito, você leva muitos nãos, e você... Então, não é muito diferente. Então, assim, essa experiência, ela também me fez ter muito pé no chão do meu Sim. caminhar. Agora, eu não poderia engavetar, porque aí eu não estaria sendo eu. Certo? Então, assim, é um processo mesmo de, como eu coloquei, de autodescoberta, de me mostrar de uma forma diferente. Então, a escrita criativa surge muito nisso, nessa perspectiva, né, de estar usando, de estar construindo um caminho. Não sei aonde vai me levar, não sei. Estou disposta a correr o risco, né? Estou disposta e vou caminhando dentro dos meus passos. Quando for necessário, eu vou voltar. Quando não for, eu vou seguir e assim sucessivamente. Muito bem, assim é que eu gosto. Você falou aí que é uma leitora. Qual foi teu último livro lido? Eu estou lendo agora o livro da Viola Davis, né? Estou encantada. Ai, já li, maravilhoso. Maravilhoso. Prepare-se para o final. Sim. Que a cena do final você vai entender quando ela falar. Você vai falar assim, putz. Pois eu tô aí. É lindo. É o meu livro de cabeceira hoje, né? É esse dela. É lindíssimo o livro dela, impactante. A gente se emociona bastante. Sim. Qual é o livro que você não recomenda de jeito nenhum? Eu não tenho muito essa crítica de assim, esse não recomendo de jeito maneiro. Eu acho que é muito de perfis. Eu entro em vibes de universos literários. Eu leio da Bolsa de Valores, dependendo do que eu quero aprender sobre como controlar seu dinheiro, a questão de autoajuda, de religião. Então, assim, tem alguns livros que eu esperava mais, mas que talvez não era o momento para mim. Eu não gosto muito de não valorizar o esforço do autor por trás da obra. Pode ser que ele não seja muito o meu perfil naquele momento. Então, eu vou acabar te deixando sem essa resposta, né? Por conta disso. Muito bem. Agora, para a gente fechar com chave de ouro,
Como é que a sociedade em si pode promover a aceitação do autismo? Eu acho que a base está na infância, sabe? Sim, eu acho que parte muito disso, né? Das crianças entenderem como é a inclusão. Como eu trabalho também com promoção da saúde, a gente vê muito que o processo na infância, ela muda toda uma geração. A gente tem tido boas mudanças, mas ainda temos muito a caminhar, óbvio. Partindo da infância, é o primeiro contato da criança com a família. A criança ela acaba afetando muito a forma de pensamento dos e os pais eles ficam muito vulneráveis quando a criança corrige. Quem é mãe e pai sabe disso. Você fica muito vulnerável. Você fica muito envergonhado, né? Porque a criança está lhe corrigindo. Então, por isso. E depois dessa extensão à escola, eu acho que os educadores, eles precisam passar por formações, também não dá para exigir deles, porque muitos não têm formação, recebem alunos dentro de sala de aula e não têm menor condição de lidar com aquela situação. Então é muito difícil cobrar daqueles que não podem dar nada, né? Então, eu acho que a inclusão ela vai muito nessa perspectiva. Se eu estou fortalecido, criança, família, escola, eu acredito muito no princípio das transformações das leis, que elas precisam se materializar em leis para que elas possam ser seguidas, né? Faz parte assim, de todo o processo. Então, eu acredito que o caminho realmente seja esse. Muito bem, fica aí essa conscientização. Agora, seu livro pode ser encontrado somente pelo site da Amazon, é isso? Ele está em formato e-book, como você colocou, para quem tem a assinatura do Kindle, a leitura é gratuita, para quem não é, ele tem um conteúdo. Ficou mudo aí, né? Ele pode ser comprado na Amazon, e quem tem Kindle, a leitura é gratuita. Quem não tem, ele tem um valor estipulado. Muito bem, vou ter o link aí para vocês na live. Já podem acessar lá que vocês vão cair direto no Espectro de Dédalo, o livro, o e-book da nossa autora. Qual é o seu Instagram? Para quem quiser te seguir, acompanhar seu trabalho, curiosidades pelo direct, qual é o seu Instagram? Pronto, eu vou ceder 2 Instagrams. Esse que eu estou, que é Sexualidade Inclusiva, @sexua_inclusiva, que é um canal que eu também discuto um pouco sobre a educação sexual de adolescentes e adultos neurodivergentes, né? Que também é uma temática que eu pretendo futuramente trabalhar com publicações de livro. E também tem o meu, né? Que é @Roberlândia_Lopes. São os 2 Instagrams que vocês podem estar seguindo. Ah, gente, olha aí o canal do YouTube da nossa autora, ó. Sexualidade Inclusiva. Isso. O link tá lá no. Eu vou marcar você no Sexua Underline Ok. Lida. Pode ser Pronto. nesse? Que aí tem o link do Sexualidade. teu canal. É porque tem Sexua_Dade Inclusiva. Esse daí mesmo. Ah, tá. Sexua Underline Lidade Inclusiva. Vou marcar a autora aqui na live. Já corre lá, já se inscreve no canal do YouTube dela, Sexualidade Inclusiva. Só para a gente conhecer um pouquinho mais do teu canal, você posta vídeos lá, conteúdo sobre... Eu posto conteúdo sobre educação sexual para pessoas com autismo, síndrome de Down, né? Porque a gente esquece, a cabeça das pessoas é que só existe crianças autistas. E essas crianças, elas crescem. E elas têm uma necessidade de ter educação sexual, de ter conhecimento sobre o corpo, sobre sexualidade romântica, né? Então, o canal ele vai trazer muito essa proposta de apresentar informação
sobre a sexualidade da pessoa neurodivergente, tanto adolescentes como adultos. Ah, que interessante. E você posta o quê? Diariamente conteúdo? Semanalmente? Eu posto conteúdo diariamente, às vezes semanalmente. Como eu não sou ainda influencer, vai depender muito aqui da demanda do trabalho, mas eu sempre vou estar postando. As minhas pesquisas também estão indo muito para esse lado, né? Eu estou trabalhando construção de tecnologias, de educação formativa em alguns espaços que têm adolescentes neurodivergentes. Então, ele vai trazer esses informes sobre a sexualidade inclusiva. Por isso que o nome é inclusivo. A gente precisa incluir essas pessoas, a gente precisa entender que essas pessoas, elas não são assexuais, né? Ou elas não são criança pro resto da vida. E aí eu vou trazer algumas informações, orientações, tanto para a pessoa como para os familiares, que têm muita dificuldade de lidar também, né? A gente vê pessoas com síndrome de Down, por exemplo, que casam, que têm filhos, né? Que precisam também ter a vida sexual deles, porque eles namoram. Eu estou até vendo aqui a página da nossa autora e já tem algumas postagens lá que são bem interessantes. O manejo para adolescentes autistas e expressar sentimentos sexuais. Tem uma aqui que é bem legal, adolescendo, enquanto autista, sem armas, em mundo neurotípico. E aí tem uma foto de uma meninada ali, e ela vai postando, gente, olha que interessante. Como posso ajudar com a educação menstrual? Olha que legal. Educação sexual, jovens com síndrome de Down. Ela também tem uma postagem. Ah, que bacana, adorei isso aqui. Adorei, já estou até seguindo. Adorei. Aqui você botou um negócio da Netflix. Tem algum seriado que traz esse tema? Na verdade, nós temos 2 seriados muito bacanas da Netflix, que é Amor no Espectro, né? Que são 2 temporadas, que ele vai tratar especificamente disso, né? De como é que essa orientação, na verdade, é um reality show, onde eles vão ajudar as pessoas com autismo a terem romances, né? E aí existe um especialista que dá toda a orientação, eles planejam. E aí a série ela vai trazer muito essa dificuldade que os familiares têm, e como é esse processo, essa condução. E tem também o Amor no Down, que também tem uma série no Netflix. Ele vai trazer também essa proposta de educação romântica, né? E da sexualidade, que não é o sexo, é para além de sexualidade, nessas pessoas que são neurodivergentes. Ah, que legal. Como os pais devem conduzir a puberdade no TEA? O que é o TEA? Transtorno do espectro do autismo. Ah, tá. Ok. Muito bem. Várias coisas interessantes na página da nossa autora. Querida, só te agradecer por esse bate-papo incrível, por essa tua disponibilidade, por você falar com a gente de um assunto tão legal, tão importante, tão relevante. Ter esse canal no YouTube, que eu já vou seguir, já vou me inscrever. Só tenho que te agradecer, desejar sucesso. Você volte sempre que você quiser e que você não pare de escrever. Obrigada, tá? Agradeço demais, Monique, o espaço. Espero realmente que a mensagem, né, da inclusão, da necessidade da leitura, ela atinja o máximo de pessoas possível, né? E gostaria de reforçar que, além do canal do YouTube, tem o canal do Instagram, né, Sexualidade Inclusiva, e eu também tenho o TikTok, tá bom? Que é @sexualidade inclusiva também. Então, quem tiver interesse de conhecer mais sobre o tema, ou quem tiver alguma necessidade de auxílio para o processo de saúde mental, eu fico à disposição para indicar obras literárias e outras mais. Então, muito obrigada pelo espaço. Eu é que agradeço.
Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que já já eu volto com mais autores nacionais. Querida, beijo, obrigada. Tchau, tchau.